Bem, gente, obrigado pelo convite. Queria agradecer à Associação do BNDES pelo interesse nesse debate. Em particular, na área que me cabe aqui, que é o Rio de Janeiro, eu fico bastante contemplado, feliz, enfim, de a Associação do BNDES ter esse interesse em discutir Rio de Janeiro. Né? Porque, apesar de ter a sede aqui do BNDES desde sempre, ou seja, a articulação, a gente aproveita muito mal essa articulação com o BNDES para discutir Rio, para fazer políticas públicas, diversas contribuições que o BNDES poderia dar para esse debate são mal aproveitadas exatamente porque talvez, essa é a minha hipótese, pelo lado do gestor público, dos governos estaduais, aproveitam muito mal e fazem ponte nenhuma com o banco. A não ser, evidentemente, para os financiamentos, que aí é outra história. Mas, assim, para aproveitar essa massa de conhecimento, essa possibilidade, inclusive, de discutir uma recuperação econômica para o Estado. Aqui acho que eu faço uma meia-culpa, vou aproveitar as férias para fazer uma meia-culpa de Universidade Federal, talvez. Eu acho que aqui no Rio a gente tem um problema de baixa formação e economia regional, que a gente é muito voltado para o planejamento nacional. E acho que tem uma certa deficiência em a gente pensar o aspecto regional. Que é um esforço que eu particularmente estou tentando, claro que não só eu, mas um conjunto de pessoas que está tentando reverter isso. Pelo menos está sendo otimista nesse ponto, a gente não sabe quanto tempo que vai ser necessário para dar uma virada nesse esvaziamento de reflexão regional. Mas eu acho que, aproveitando aqui um pouco o gancho do que a Esther falou na fala dela, ou seja, não só o debate de austeridade não está contemplado na sociedade, como a importância de discutir Rio de Janeiro e políticas públicas do Rio de Janeiro está contemplado na sociedade. Parece que o que acontece no Rio de Janeiro é também, às vezes, um mero reflexo de acontecimentos em outras escalas. E não é, tem uma série de especificidades e, particularmente, como o Rio, enxerga os seus interesses regionais, como ele articula isso com o que está acontecendo. Tanto que, aproveitando também o gancho que eu chamo de crime civilizatório que aconteceu domingo, a gente fazia aqueles peças de imagem, dizendo austeridade é isso, austeridade é aquilo, Então, agora a gente pode falar que a austeridade é piromaníaca, Agora ela tem desejo de nero, porque, enfim, agora não é o primeiro prédio da FRJ que pega fogo, Isso é importante colocar. Terceira vez que eu entrei. Então, ou seja, se não é coincidência, então na verdade tem um projeto de implosão da FRJ, Você está implodindo os prédios, está deixando eles e, enfim, as pessoas estão tentando trabalhar em containers, Já estamos. A maioria, várias unidades estão trabalhando em containers, exatamente. Então, tem um projeto de não sei nem se você faça a palavra, containerização, da UFRJ. Espero que não para exportação, Torço por que não seja, que fique conhecimento. Isso, exatamente. Exatamente. Vai abrir um eleva lá. Bem, mas estou fazendo toda essa fala porque isso desvia, e no Rio de Janeiro também tem muito isso, Você desvia o olhar de tratar as coisas como processo histórico. Fica um debate, pode falar, você bota o manual embaixo do braço, de economia, evidentemente ortodoxa, e parece que é uma questão alocativa, Meramente opções, aí entra do gestor da UFRJ, fez uma opção ali, ou seja, são pessoas que não estão preocupadas, que eu falo, as pessoas que acusam e botam a culpa no gestor universitário, não estão preocupadas propriamente em discutir política universitária, como estruturar as instituições, como manter um museu daquele de porte. Meramente eles querem tirar o corpo fora e dizer o seguinte, eu repassei recurso, foi ele que não deu prioridade. Eu vejo isso em particular, sou servidor estadual, sou professor da UERJ, foi exatamente o mesmo discurso que usaram contra a UERJ no ápice do seu, podemos dizer, do seu estrangulamento financeiro. A gente não pode dizer que é crise universitária, porque a UERJ não estava
numa crise dela, era uma crise imposta a ela. Então, é um estrangulamento financeiro. Então, da mesma forma, estão estrangulando a FRJ, claro que em outra proporção, né? E o que aconteceu no domingo, né? Esse crime civilizatório, nada mais é do que um reflexo de que a gente não pode contar com a sorte, né? Ou seja, aquilo ali não tinha acontecido antes por sorte. Porque, na verdade, política, né, focada naquilo com prioridade não tinha. E, pelo visto, não continuará tendo, porque só está agora tentando repassar um recurso ali para tentar enxugar um gelinho ou tentar, pelo menos, passar o curto prazo, as pessoas virarem o olhar para outra coisa. Como, inclusive, né, eu vou voltar a fazer isso agora, né, sobre Rio de Janeiro, né? Então, um pouco até, inclusive, como eu enxergo o acordo, que, na minha opinião, esse acordo com o governo federal não é uma solução. Bem, então, aqui meus alertas iniciais, né, tentando aqui, vou tentar ser um pouco rápido para poder contemplar tudo, porque a gente tem um tempo aqui rigoroso. Quando a teoria não funciona, não adianta culpar a realidade, né? Então, essa é um pouco a visão que a gente pode ter, inclusive, sobre o museu, né? Ou seja, não adianta você tentar inventar uma teoria para justificar aquele troço. O problema não é uma questão de boa ou má teoria, mas sim, propriamente, como você não enfrentou o problema. Não adianta você querer mudar a realidade para dizer, não, a gente está fazendo certo, mas de repente está queimando um monte de edifício na FRJ. As pessoas, como o Carlinhos mostrou ali, estão com a política de saúde prejudicada, mas o problema é a realidade, né? Porque ainda não chegamos no paraíso, né? Se a gente esperar um pouquinho, a PEC do teto vai dar o resultado dela, não é isso? Né? Ou seja, era bom a época que tinha economistas que falavam que no longo prazo nós todos estaremos mortos, né? Porque parece que esqueceram isso, né? Então a gente vai vivendo um horizonte. Estaremos. Agora vamos matar a ideia agora talvez Exatamente. Então, ou seja, a gente fica tentando nos enganar com a realidade, né? Tentando viver do dogma, numa certa teoria que está mostrando as consequências visíveis dela, da aplicação cega dela na realidade. Bem, então a problemática não é simplesmente o ajuste de contas públicas, ele não é um fim em si mesmo, deve evitar que ele gere conflitos distributivos ou gere, né, desinteresse com áreas de preservação de patrimônio, como exemplo recente. Vive-se, né, no caso do Rio de Janeiro em particular, né, o efeito estrutural de uma arrecadação tributária bastante problemática, né? Óbvio que eu não vou poder detalhar tanto isso aqui, mas isso se associa a uma debilidade de base econômica e a injustiças federativas, né? Toda uma discussão desse arranjo tributário federativo, que evidentemente por isso, mais do que nunca, era importante o Rio ter um protagonismo no debate nacional sobre reforma tributária, né? Coisa que não está acontecendo. Então, para você ver como o problema não é a realidade, o problema é a teoria e o comportamento, às vezes, né, frente a essa realidade, né? Então, ou seja, tem esse problema, mas esse problema não é visto como uma prioridade. A prioridade para eles é tocar um programa de austeridade. Bem, ao ignorar isso, impor austeridade, assume-se então esse caráter antiprogressista e antipopular, né? No caso do Rio de Janeiro, um alto desemprego, né? Com problemas não só de desemprego, mas também do ponto de vista de miséria, de extrema miséria. E soma-se a isso, né, essa resposta, né, frente a essa barbárie, que é tentar acentuar essas medidas de vigilância e controle social, né, que é aí que entra a questão da segurança, né, ou seja, você gera um quadro dramático socioeconômico, você não oferece respostas para ele, porque o seu olhar está dogmaticamente achando que você tem que cuidar de outra coisa e aquilo ali vai ser uma consequência do longo prazo daquela coisa que você está apostando. A realidade bate a porta, fica um caos, né? Vira uma realidade de barbárie, e aí você, com a insegurança que isso traz, né? Insegurança social que isso traz, você estimula, né, esses aparatos de tentar controlar essas hordas, essas massas, né, insatisfeitas e que, evidentemente, entram nesse processo de violência, racionalidade, esse tipo de coisa, e a busca
por opções ilícitas. Bem, então o debate de finanças não deve, propõe um debate de finanças que não desconsidere esse desafio de fortalecer as funções da administração estadual, mas também nacionais, né, somadas a uma política de emprego e renda. Bem, isso aqui é só um dado bem rápido, para mostrar aí que dobrou, né, o trabalho do Paulo Januzzi, né, que mostra que dobrou em um período aqui curtíssimo, né, a taxa de pobreza e de extrema pobreza no estado do Rio de Janeiro. Né. Se você pegar nos últimos 3 anos, também triplicou a taxa de desemprego, de ocupação. Então, ou seja, a realidade é essa, mas você pode falar, não, o problema é que a realidade ainda não deu os retornos daquela maluquice que eu estou acreditando. Porque aquela maluquice não é ela que está gerando esses efeitos, não. Só, de repente, está tudo acontecendo, mas pode ser algum fenômeno exógeno que eles não estão querendo contemplar. Bem, então aí eu boto essa frase, a Esther gosta dela também, né? Ou seja, porque eu vim aqui para defender a concorrência. Mas eu quero concorrer com o NEM. Eu estou querendo concorrer com ele, do ponto de vista da questão do emprego, da renda e de como você gerar, então, um desenvolvimento socioeconômico. Estou querendo defender a concorrência, mas a concorrência com eles. Né? Ou seja, o tipo de medida que pode estar sendo tomado está gerando uma assimetria da concorrência com pessoas como o NEM. Eles estão ficando mais competitivos. Pela política pública gerada, ou seja, uma política que está gerando esses campeões nacionais. Não sei se é esse tipo de campeão nacional que a opinião pública está querendo atacar. Né? Acho que poderia a gente não ter um apoio, um incentivo para esse tipo de campeão nacional, porque na verdade ele estava chateado aqui quando ele fez essa frase. Né? Coloca que ele estava perdendo oferta de funcionários, podemos dizer assim, para as obras do PAC. É claro que isso aí é o que ele enxergava, mas na verdade, em toda uma política, como a Esther colocou, que você articula uma agenda social a uma agenda econômica, você está induzindo, né, um salto civilizatório. Você está afastando dessas opções. Porque você não tem que esperar que o povo tenha moral, que o povo tenha princípios, que o povo seja isso, ou senão desce a metralhadora em cima dele. Porque aí você considera ele não cidadão de bem. Você tem que, na verdade, pensar, né, do ponto de vista da totalidade, do ponto de vista de um projeto social inclusivo. Né? Então é isso que é a resposta, pela concorrência, podemos dizer assim, que a gente oferece ao NEM, coitado. Né? Quer dizer, agora nem tanto, né? Porque provavelmente lá os parceiros dele estão conseguindo ter mais facilidade do ponto de vista de competitividade. Bem, então o equívoco da tese a despesa com pessoal não explica a situação das finanças públicas fluminenses, ao contrário da visão do acordo, que olha então, coloca o problema no tamanho do Estado, ele tem que apertar, ele tem que então, oferece ali uma carência de 3 ou 6 anos, mas sem nenhuma discussão, inclusive, de como você induz uma recuperação econômica para o Estado, e tentando apertar. Né? Então, ou seja, né, o problema diagnostica como um problema tão clássico de máquina inchada, né, particularmente do Poder Executivo. Então, ou seja, você não aposta, ou melhor dizendo, não enxerga o papel do Estado como papel econômico estruturante e capacidade de atendimento às demandas sociais. Ou seja, tudo isso é assim, se der, a gente continua fazendo. Porque a prioridade é você garantir como é que eu vou dizer, a forma de você voltar a pagar o governo do Estado. Porque você só fez esse acordo porque você não tinha capacidade de estar pagando a dívida com o governo federal. Desculpa, governo do Estado não, governo federal. Então toda a vinculação ali é com a questão de um credor e de ele estar afrouxando para você poder ter condições de respirar, né, e voltar a pagar ele, mas ele não te deixa solto, ele te deixa o tempo todo ali podemos dizer, no cabresto, né? Influenciando diretamente a política pública. Porque você tem um conselho, por exemplo, de supervisão, que tem acesso ao sistema orçamentário do governo estadual. Se eu considerar
que você está assumindo uma lógica de agiota, desse ponto de vista, né, que é uma agiota que está te afrouxando para te apertar, é como se você estivesse dando para o agiota a senha do banco, né, a senha da sua conta. É um pouco, essa é a realidade do Rio de Janeiro. E o pior, com o governo do Estado, do Rio, sempre indo para a imprensa para defender essa lógica. Ou seja, ele nem questiona, fala assim, porque é importante entender que, de fato, ele está sendo chantageado, ele está contra a parede. Mas a população não tem essa consciência. Ela tem a consciência de uma pessoa que está ali fraca e diz para todo mundo que essa é a única alternativa. Porque também, se a gente rasga o acordo, aí eles bloqueiam as contas, arrestam o dinheiro do Estado. Eles não oferecem alternativas. Né? Exatamente, pode cair em crime de responsabilidade. Bem, então, ou seja, nisso que eu enxergo, então, o problema, na verdade, não é de um inchaço de máquina, é de uma máquina propriamente desestruturada, né, um pesado marco de poder nesse sentido, né, que não foca em fortalecer uma máquina com viés de produção de dados, de planejamento, de visão estratégica e, óbvio, de conversar, por exemplo, com o BNDES, né, para pensar isso junto, para ter visão estratégica junto. Né. Aqui alguns dados, né, rapidamente para mostrar como isso é grave, né, ou seja, a taxa média de crescimento anual da receita corrente líquida, de rosinha para cá, né, de 2002 para cá, o Rio é o que tem a menor taxa anual entre todos os estados, bem menor do que Rio Grande do Sul e Minas Gerais, né, que às vezes gostam de falar que estão iguais no balaio, na verdade o Rio está bem pior do que isso. Fora ter uma receita, né, estruturalmente baixa, houve ainda uma despencada fortíssimo, o azul é a queda de receita, né? E o problema principal é falar, tem que cortar mais, mas o Rio já está cortando bastante nos últimos anos. Né? O problema é que ele corta, mas a receita cai mais ainda. Né? Até, enfim, a gente pode voltar a isso na coisa do debate, mas é aquela ideia de uma proposta política que a própria política gera efeitos recessivos cumulativos. Né? É um pouco isso. Né? Você vai matando os motores possíveis de retroalimentação dinâmica. Então, o Estado saindo do jogo, ele acaba induzindo a um cenário de recessão ampliado. Né? Ele corta salários, corta programas sociais, corta as compras públicas, corta investimentos. Bem, isso está associado a um problema estrutural, que eu gosto de chamar, cadê a setinha? Problema estrutural de agregação de valor, né? Aqui a média nacional de valor agregado bruto e aqui a média do Rio de Janeiro, né? Então, como evolui essa série histórica, o Rio vai se descolando disso. Então, uma economia que vai ficando, como eu gosto de chamar, de oca, né? Sem agregar valor. Para dizer que o problema propriamente não é do Estado. Tá? Então, vamos ver o tamanho aqui. Eu gosto de usar esse gráfico, porque esse é o gráfico do Tesouro Nacional, né? Então, ou seja, eles botaram isso aí. Pena que nos jornais eles não botam esse gráfico. Eles botaram lá no relatório, meio escondido, mas esse gráfico é muito interessante, né? Pega 2015, que é quando começa, né, a explicitação do cenário de crise, então está antes disso, né? E você percebe que a despesa com o pessoal sobre o tamanho da despesa primária, o Rio está na média. O Rio está na média. Quem está lá, quem é o campeão de tamanho de Estado aqui, de despesa pessoal? Minas Gerais e Rio Grande do Sul. É diferente a história do Rio. Bem diferente. Não é tamanho de Estado. Ao contrário, né? José Roberto Afonso já tinha feito esse trabalho aqui, que eu pego esse gráfico, pega aqui o tamanho da despesa com o pessoal para o poder executivo na ativa. Então, dá uma ideia de máquina, né? O tamanho da máquina do Rio, compara isso em termos de PIB ou em termos de renda domiciliar. Essa aqui são os estados, né? Aí, olha onde está o Rio de Janeiro. Estado gigante, né? Tem que cortar mais. Por isso eu gosto de falar. E recomendar isso primeiro, desconhecer o quadro do Rio de Janeiro e, segundo, desconhecer a própria leitura de jornais, porque se você for ver o que a gente viveu em 2016, até mais ou menos, né, período recente, né, onde você não oferecia solução nenhuma para isso e nem nenhum paliativo, né, era você falar, cortar e parar de funcionar. A gente parou de funcionar. A UERJ ficou praticamente 2016 inteira sem funcionar. Ou funcionar de qualquer maneira, com risco, inclusive, de incêndio. Aí imagina, quando eu vi esse negócio do incêndio, eu falei assim, se tivesse pego fogo na UERJ, ia
vinha a carga da mesma forma. Porque a gente está com uma dificuldade ainda hoje para conseguir manter o custeio. Custeio assim mínimo, né? Essas coisas, limpeza, segurança, provavelmente essas manutenções aí elétricas. Então esse é o quadro um pouco do garrote que a gente vive, né? Que eu falo aqui que é um Estado que hipoteca o seu futuro e perde o controle do seu destino, vamos dizer assim. Isso tudo acontece, em certa medida, pelo caso do Rio de Janeiro, por uma questão de assimetria de poder. O Rio de Janeiro não tem, como tem um Estado, tem pelas leis, pelo Pacto Federativo, particularmente a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, capacidade de se autofinanciar em um cenário de déficit. O governo federal tem, né? Então, por isso que a gente fala que não há socorro, né? O governo federal não está botando R$1 empenhado a partir do acordo no Rio de Janeiro. Ele prefere fazer isso com demandas, né, do Parlamento, do Congresso, para negociar aprovações como, por exemplo, da PEC do teto. Talvez seja uma alocação mais eficiente de recursos, né, liberar recursos para emendas de parlamentares para aprovar a PEC do teto, do que repassar recursos para a manutenção das instituições públicas e o funcionamento do Estado, né? São as opções que se fazem, né? Porque, assim, me dizer que ele não empenha recursos no Rio de Janeiro porque não tem dinheiro é brincadeira, né? Só você ver, né, os repasses, uma série de medidas tomadas de liberação de recursos, a escala disso, e o que o Rio, por exemplo, precisava para não ter, né, um déficit público nos anos recentes, né? É ínfimo, é merreca para o governo federal. Então ele não empresta porque ele quer, inclusive, usar o Rio de Janeiro como um modelo, como um laboratório de referência para aprovação dessas medidas. Não à toa que ele falou em diversos momentos, né, que a gente tem que aprovar esse tipo de coisa para o Brasil não se tornar um Rio de Janeiro. Então precisava o Rio de Janeiro estar sangrando para servir como exemplo, né? Bem, isso não é solução, né? Esse aqui é outro sincericídio, não do Tesouro, mas do governo do Estado, né? Isso aqui é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, projeto de lei para o próximo ano, serviço da dívida, né, projetado por eles, né? E aí eu separei por governos, né? Então aí está o finalzinho do governo Pezão, aqui o próximo governo, quem assumir, o seguinte, que está num cenário maravilhoso, esse aí vai terminar provavelmente com toda a opinião pública xingando de tudo que é loucura, porque ele vai ficar ali o governo inteiro tendo que pagar de dívida por ano em torno de 16, 18 bilhões, né? Mas ser governo Pezão no final é maravilha. Por isso que ele fala que o acordo é uma maravilha para ele, né? Bem, então você empurrou um problema para frente. Eles mesmos nesse relatório têm a sinceridade de dizer, mas não ganha os ouvidos da opinião pública, né, que lá em 2025 você vai estar pagando o dobro do serviço da dívida por ano do que você pagava antes da assinatura do acordo. Então é ótimo, né? Para ele foi uma coisa linda, né? Ele deixou quase aqui no zero, né? Só que o outro vai estar pagando, você vai ter um cenário dobrado de problema do ponto de vista de serviço da dívida do que ele teve. Então, se as condições continuarem como estão, você vai provavelmente passar por um cenário dantesco no futuro relativamente próximo. Porque é isso que eles estão projetando para frente, né? Bem, mas evidentemente há alternativas, né? Então eu gosto de falar que você... a primeira alternativa, que é atual, né? Não vejo como alternativa, mas como barbárie, né? Você aprofundar essa lógica belicista, tem que controlar. Tem que evitar que esse drama social assuste a população de bem, não é isso? Mas mantendo, se é um território em guerra, se a gente considera que o Rio está em guerra, eu nunca vi um território em guerra que seja produtivo. Até onde eu sei, né, um território que está em guerra, você tem despencada do PIB, você tem despencada, né, de todos os índices sociais, não é isso? Então você manter a lógica de que o Rio vive um território de guerra é também dizer que você está mantendo a lógica, você quer sustentar o Rio de Janeiro como um território improdutivo. Então, ou seja, você vai fazer coisas como, por exemplo, você aceita financiamento deficitário para o controle coercitivo da população. Então, dinheiro para as forças armadas manter uma intervenção, você libera.
Agora, você continua mantendo essa moral do orçamento equilibrado e austeridade máxima para tudo que for ações que se possa imaginar para a recuperação do desenvolvimento socioeconômico. Então, há uma opção ali, uma opção de que para isso você libera, porque isso é algo que se aceita, né? Reprimir para manter a austeridade rola, né? Alternativas para superar a austeridade, não, porque a austeridade a gente tem que manter. Bem, então a outra visão, evidentemente, para enfrentar isso é você buscar essa solução federativa, né? Socorrer financeiramente o Estado do Rio de Janeiro com planejamento estruturado, alongamento propriamente bem maior do que 6 anos de renegociação, uma lógica desenvolvimentista de territórios produtivos, pensar então as cadeias, pensar em programas de rápida recuperação da renda, né? Com políticas indutoras, chamando as instituições como o BNDES para discutir aqui. E aí, para terminar, a última coisa aqui, a última mesmo, né? Vou gastar mais um minuto, né? Que está comemorando, né, no início de outubro, né, 30 anos da Constituição de 88, né? A gente já comemorou a independência, que foi no dia 2 de setembro, não no dia 7, lembrando que no dia 2 que é a assinatura da independência, né? No dia 7, só chegou a carta lá pro Dom Pedro, né, dar um suposto grito num lugar, né, no meio do nada, com coisa nenhuma, né? Mas propriamente no dia 2 que se assinou, curiosamente se assinou aonde? Se assinou onde pegou fogo. No dia que comemorou a assinatura da independência, o local onde foi assinada a independência estava em chamas. Eu espero que, quando se comemorar o dia da Constituição de 88, o Congresso Nacional não esteja passando por uma... Enfim, num momento dramático desse, e eu acho que é por isso que eu remeto a esse dilema entre o Sarney e o Ulisses, que curiosamente se repete nos dias de hoje, né? Um gestor totalmente despreparado, sem visão estratégica, sem visão propriamente de projeto nacional, que considerou a Constituição de 88 como ingovernável, né? E o senhor diretas, né? o líder da Constituição, o Ulisses, e colocava que ingovernável era a fome, a miséria, a ignorância, a doença inassistida. Porque a governabilidade era dada pelo social. Então a governabilidade é dada por você não fazer essa sandice chamada programa de austeridade. Então é esse desafio que a gente tem. Tem aí 30 anos de Constituição de 88 para a gente relembrar o que é que deixa o país ingovernável. Obrigado, senhor. A colocação do Arthur era muito pertinente, né? Ou seja, usar o termo responsabilidade, começa um pouco por ali, porque não só ele cria um valor moral, então, né? Ou seja, né? Você cria algo que a sociedade então compra, mas isso pro digamos, o sistema jurídico, né? Que acho que é aí que é o principal problema, porque essa coisa de moral a gente entra no debate, geralmente no debate político a gente geralmente consegue enfrentar bem. O problema é quando isso se transforma em você entender isso como algo errado e criminalmente errado. A LRF, ela não simplesmente ela sugere, ela induz, ela cria parâmetros, ela criminaliza. Você não cumprir, você não conseguir ter válvula de escape, por exemplo, o nosso que é o governador atual, né, o governador do estado do Rio de Janeiro, Pezão, né, ou seja, né, por diversos momentos ele teve que ir se adequando a esse programa de austeridade. Eu não considero que isso era uma ideia que veio programática dele, né, mas ele foi se adequando e acabou comprando isso. Agora ele é um grande defensor disso a todo custo, porque ele ficou assim, ou é isso ou você é criminalizado. Ele não foi convencido, podemos dizer, ideologicamente, ele foi convencido, podemos dizer, pragmaticamente, né? Ou seja, né? Você fala assim, é isso ou não? E aí você vai ver que a maioria das ações que são tomadas, e como você convence a classe política, né, em particular, é porque você coloca ela de frente a ou vocês topam isso ou todo mundo vai ser criminalizado. Então esse talvez seja o grande desafio um pouco, né? De a gente tentar tirar a política fiscal desse risco de
cada vez maior criminalização. Isso não é uma coisa fácil de falar, porque às vezes a gente, provavelmente a maioria economista aqui, né, enfim, né, se não se tornou, né, por causa da questão do espaço, a gente fica no debate teórico, técnico, tentando convencer por dados, mas o meio jurídico não é convencido por dados. Eles, quando votam algo ali, eles não apresentam dados, eles apresentam a lei. Então a lei criminaliza. Não interessa falar, não, mas isso aí, austeridade tem efeitos negativos. Fala, não, mas a lei defende isso. Eu julgo conforme o que está na lei. Então é um debate ali que a gente tem que tentar travar um pouco com essa turma. É difícil. Porque essa turma, claro que ela pode ter aprendido, estudado só em manuais onde prega esse negócio, mas que vai mais além do que isso, né? Você colocou esse ultimato para a classe política, ou aceita isso, ou você vai ser criminalizado. A opinião pública não é chamada para esse debate, né? Aí entra a face da moralização do negócio, da responsabilidade, o caramba 4, né? E a gente fica muito preocupado com a parte técnica, com o número, para provar que o negócio é uma desgraceira tal e tudo, mas que se a gente não consegue transformar isso em instrumento de lei ou de superar leis, o debate fica ali só no podemos dizer, de catando os cacos, né? Então esse é um pouco o problema, porque a Esther citou algumas, né? Você também ajudou a citar algumas medidas, né, legais, né, que vão ali amarrando. O acordo que o Estado de Janeiro fez com o governo federal é outra. É uma lei federal. Não é um pacotinho ad hoc para o governo Pezão, não. Ele agora, qualquer governo que entrar naquele checklist de situações que superam, então, os tetos da LRF e outras cositas mais, você não discute politicamente, você aplica o regime de recuperação fiscal. Ainda ganhou esse nome bonito, né? Como todos os nomes ali de marketing, né? Você está recuperando fiscalmente o Rio de Janeiro. Então não foi para responsabilidade, agora até a palavra recuperação eles tiraram da gente, né? Em tese a gente se preocupava com recuperação econômica. Agora não, eles estão recuperando o Rio de Janeiro. Foi esse regime. Então esse é um pouco. Eu sempre alerto, inclusive, que, enfim, está nesse debate aí na escala estadual, ou seja, você tem uma lei federal na venta. Né? Então, ou seja, mesmo se mudasse a LERJ, ou por uma questão de articulação política, se conseguisse mudar o acordo lá na LERJ, não é ali que é o espaço de decisão do acordo. Ali é quase, no máximo, um espaço de referendo. Ou você concorda, é um pouco que aconteceu agora, nesse entreveiro ali, com o reajuste de 5% ali, que a LERJ tentou vetar o veto, quer dizer, eliminar ali o veto do governador, mas aí ele joga lá para cima, ele joga para Brasília. E o Supremo referenda. Você trouxe a legislação para assuntos econômicos, entendeu? E a pessoa que tem que legislar sobre isso não entende do assunto econômico. Posso dar um exemplo antes da assinatura do acordo, havia esse questionamento se o governo federal ele poderia, né, porque foi tudo isso autorizado pela Justiça, né? Fazer arresto, bloqueio de contas sobre o governo do Estado do Rio de Janeiro, quando o governo do Estado de Janeiro não tinha, então, recursos para executar a política pública. Inclusive, porque está com a previsão constitucional, que é você cumprir ali a garantia do salário, né, do provimento para a sobrevivência da pessoa, que é um artigo da Constituição. Ou seja, eu podia atrasar o salário por 4 meses, como chegou a atrasar, né, mas você era arrestado em 8 dias, que era a média. E aí havia uma discussão disso, inclusive lá, tudo, né? Uma disputa dentro do Supremo, né? Ou seja, tem uns que levantavam, né, esse artigo, que já garantia o provimento salarial e tudo mais, aí outros iam nessa ótica bem ali, enfim, garantista da dívida, dos contratos, aí vinha apelando para esse argumento todo. Mas eu me lembro que eu uso esse episódio, que num plantão da Carmen Lúcia, na virada de, salvo engano meu, para 2016, ela voltou atrás com o arresto. Ela desautorizou um arresto. Alguns dias depois,
foram conversar com ela, o ministro da Fazenda e representantes do governo do Estado do Rio de Janeiro, mostrando que eles estavam chegando a um acordo. Então esse é um pouco o problema também. O judiciário ele não sabe até onde ele pode agir quando de repente esses caras criam ali uma falsa visão de que essa maluquice, que assim eu considero que é esse acordo, porque ele não está garantindo a recuperação econômica do Estado, né, esse é o meu principal argumento, né, ele é um acordo. Né, que é acordo que você faz quando você está sendo arrestado com bloqueio de contas. Ou seja, que você está ali com o risco de ser criminalizado pela LRF. Isso não é acordo. Isso é ultimato. Tanto que eu considero um pouco... Falo, esse acordo, na verdade, poderia se chamar de um tratado de rendição. Né? Você se rendeu, né? Mas aí, eles foram lá e criou essa coisa. Então, aí o STF tirou o corpo fora. Já estava tirando, né? Ele estava com uma dificuldade danada. Ou seja, o STF ele tem uma dificuldade gigantesca de lidar com conflitos distributivos. Isso era um conflito distributivo. A austeridade o tempo todo é conflito distributivo. Ele tem essa dificuldade. E a gente, às vezes, aposta, né, que ele vai resolver algo que exige necessariamente uma solução política. Acho que tu tirou ali, mas é porque eu ia falar daquela frase. Não, mas estava ali porque eu acabei não falando, mas eu acho que entra um pouco no debate, acho que foi o Arthur que mencionou, de tamanho, eficiência, né? Eu acho que tem aquela frase genial da Michelle Bachelet, né? Que até, ela, pelo menos estava isso na divulgação lá do Abrascão, né? Aqui está a Gunnar, que agora virou, enfim, a presidente do Abrasco, né? E essa frase dela era genial, até porque a Michelle Bachelet não é economista, né? Enfim, mas foi chefe de Estado do Chile, enfim, presidenta. E ela falava ali que você tinha que ter o desafio de calcular os custos do que você não fez. Porque geralmente no debate de eficiência você calcula sobre o que está ali, né? O grande desafio nosso, né, que tem uma abordagem evidentemente heterodoxa, é ter essa lógica dinâmica do processo. E não uma lógica estática. Então, ou seja, você, por exemplo, não preservar um museu, né, para usar o exemplo ali, você vai ter agora um custo de levantar algo ali muito maior, e tem coisas que tem um custo incalculável, porque é irreparável. Você voltar a aumentar a mortalidade infantil tem um custo muito maior do que você garantir ali, enfim, dessa sequência na política que estava dando resultados para isso, para fazer um diálogo aqui com o Carlinhos. Então esse custo da gente ter essa noção de metas e de planejamento de algo, né, que esse talvez seja o nosso desafio, é a gente mostrar que a gente tem projeto. A gente não está só disputando no varejão do recurso, mas está disputando ali metas e como realizar essas metas. O problema deles é que eles empurram a gente para discutir só meta fiscal e não meta de desenvolvimento. Porque aí quando a gente discute desenvolvimento regional tem essa coisa, né? Ou seja, eu, por exemplo, eu estudo sempre, tento colocar a discussão regional dentro da discussão nacional. Ou seja, ir para o regional não é você sair do nacional, mas é você fazer a leitura do nacional pelo território. Sendo bem Tânia Barcelar aqui, podemos dizer assim. Né? Ou seja, o problema é que, geralmente, como se discute o nacional, pelo menos na tradição, né, histórica, você ainda não conseguiu discutir pelo território. Como pensar em fazer, por exemplo, um desenvolvimento estadual, ou um desenvolvimento de macro-regiões. Geralmente você gera implantes, que você considera que aqueles implantes geram polos de desenvolvimento. Aí cabe aos economistas regionais articular esses polos e tal. Você só bota ali o grande projeto e tal, ou você faz uma APL circunscrita alguma coisa e tal. Você não discute com o território, a sinergia no território, sistemas econômicos. Então voltar para discutir essa discussão de sistemas econômicos, foi um pouco uma forma de análise que foi um pouco perdida, né? Furtado discutiu o tempo todo, é assim que ele discutia a produtividade. Produtividade no Furtado é produtividade sistêmica, a produtividade que você ganha ao você articular a divisão do trabalho. Intersetorial, territorialmente, tudo mais. Né?
Enfim, mas é basicamente isso, era só para contemplar um pouco a provocação também de discutir federativamente e tudo mais. Eu acho que isso é um ponto extremamente relevante, eu só queria fazer essa menção para você. Isso não é sair da área de vocês, ao contrário, é ampliar um pouco e contemplar isso. Eu acho que com isso que a gente vai ganhar para propriamente pensar no desenvolvimento nacional para o Brasil como um todo. Que aí você consegue. Quando você pensa o território, você está pensando na unidade nacional. Ok? Então, agradeço.